Olá, amigos, tudo bem com você? Que bom poder falar com você, que privilégio você abrir o seu lar para nós estarmos juntos. Privilégio. Para mim, eu sou o pastor Pedro Ribeiro e sou responsável pelo departamento do Ministério Lar e Família aqui do nosso campo. Então, hoje nós iniciamos o estudo deste livro, Histórias do Grande Mestre, Ensinos que podem mudar a sua vida, de Ellen White. Este livro é uma adaptação do livro Parábolas de Jesus, que é um grande clássico. Então, pega o seu livro aí, se você tem, para nós estudarmos hoje o primeiro capítulo, o primeiro tema. Todos nós gostamos de ouvir boas histórias. E se for contadas pelo grande mestre, queridos, precisamos parar, precisamos ouvir, precisamos estudar. Mas não somente sozinho, precisamos estar junto com a nossa família. Então faço o convite para que você convide a sua família agora neste momento, pause esse vídeo para nós estudarmos essa primeira lição juntos. Chama aí os seus filhos, seu pai, sua mãe, quem estiver aí, chama, vamos se reunir juntos para nós estudarmos as belas histórias contadas pelo homem mais sábio de todos os tempos, que é Jesus. E essas histórias continua transformando e mudando vidas em todo mundo. Então, pega o seu livro aí, pega a sua Bíblia, reúne todo mundo e vamos lá, vamos estudar. Mas antes, eu gostaria que você fizesse uma oração junto comigo. Então, vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos em família, para ouvir a Tua voz e estudar esse tema 1 desta lição, deste livro tão importante. Abra nossa mente, o nosso coração e fortalece a cada família reunida. Te pedimos por Jesus. Amém. Antes de nós iniciarmos, pega a sua Bíblia, tem um texto bíblico que é a base para a lição desta primeira lição, está em Mateus capítulo 13, o verso 44. Mas antes, gostaria de contar a história do João. Você conhece a história do João? A lição número 1 fala, encontre o tesouro. A história do João, era um menino que teve uma infância difícil, ele se tornou adulto, começou a ter vários vícios, usando drogas, fumando, bebendo. Ele casou, mas batia na sua esposa, não tinha um bom relacionamento. Ele teve filhos, mas não conseguia educar os filhos da maneira devida, batia nos seus filhos quando ele bebia. E ele estava com a vida totalmente destroçada. E chegou um momento que ele decidiu tirar a própria vida. E ele estava na sua casa, no sofá da sua sala, e de repente ele viu na estante um livro muito especial. Era um livro de matemática. E ele foi lá, pegou aquele livro de matemática, abriu, e aí ele começou a estudar o cateto, a hipotenusa, adição, subtração, e isso começou a mudar e transformar a vida dele. Conhece essa história? Ele começou a parar de beber, parar de fumar, parou de bater na sua esposa, ele mudou completamente a sua vida. História estranha, né? É estranha. Talvez você nunca ouviu falar dessa história, mas você ouviu falar da história não com um livro de matemática, mas você ouviu falar da história da palavra de Deus, que é a Bíblia, porque a palavra de Deus é a única que pode mudar e transformar a minha e a sua vida. É a única. Nenhum livro, embora seja importante, tem esse poder, mas a palavra de Deus. E você precisa encontrar esse tesouro que vai mudar e transformar a sua vida. Então, leia comigo o texto que está em Mateus, capítulo 13, o verso 44. Olha o que diz esse texto. É uma parábola, a parábola do tesouro escondido. Verso 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja, essa história ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo, para ter esse tesouro. A terra, naquela época, era considerada um esconderijo seguro, porém, muitas vezes, o local era esquecido. Eles enterravam, porque era seguro colocar ali, mas esquecia. O proprietário morria e ninguém da família sabia onde estava esse tesouro. Ou ia para a prisão, ou o exílio, e aí ele era separado das suas riquezas, e o tesouro que ele guardava ficava
guardado ali. E aí alguém talvez descobrisse, ficava muito feliz por achar esse tesouro. O descobridor desse tesouro no campo, ele estava disposto, e no caso dessa parábola, a abrir mão de tudo o que possuía e trabalhar duro, insistente, para conseguir as riquezas que foram ali encobertas. Assim também, o descobridor do tesouro celestial, ele não vai conseguir, não vai considerar nenhum trabalho grande demais. Ele vai se esforçar, ele vai sacrificar, ele vai ter todo o seu esforço para obter essas riquezas das verdades espirituais, das verdades da palavra de Deus. Por isso, na parábola, o campo que esconde o tesouro é as Escrituras. O campo é as Escrituras. E o Evangelho é o tesouro escondido nas Escrituras, a qual nós precisamos cavar. Deus, ele não encobre suas verdades das pessoas. São elas mesmas que, de alguma forma, obscurecem a sua visão devido ao seu procedimento. Então, para muitas pessoas, os tesouros da palavra de Deus, os tesouros que estão escondidos aqui, estão encobertos. Para você, o tesouro da palavra de Deus está encoberto ou está claro? Você precisa cavar. O fundamento de toda verdadeira ciência está contido na Bíblia, aqui na palavra de Deus. A Bíblia, ela é a fonte de todas as riquezas inesgotáveis de Cristo. Aqui está o Evangelho da salvação. Acima de tudo, ela contém a ciência das ciências. Qual é a ciência? A ciência da salvação. E nós precisamos cavar, queridos, com todo esforço. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. Aqui existem riquezas que nunca se acabam. Eu lembro de um menino que ele passou em 10 vestibulares de medicina, 10 vestibulares. Mas ele se esforçou, ele se dedicou, mas a verdadeira educação superior é obtida estudando a palavra de Deus e obedecendo. Eu lembro que esse menino, ele se orgulhava de ter passado 10 vestibular, e tem que se orgulhar mesmo, mas o maior orgulho está em conhecer, pesquisar, estudar a palavra de Deus, esse tesouro. Precisamos estudar, precisamos pesquisar como um tesouro de grande valor que está escondido. Precisamos com todo esforço. Muitos têm uma concepção errada, pois confia em sua própria opinião sobre a palavra de Deus. E tem, às vezes, percepções erradas. Mas as percepções vivas e claras da verdade jamais, diz Ellen White no livro, jamais virão como recompensa da preguiça. Sem paciente, fervoroso e constante esforço, não se pode conseguir sucesso terreno. Precisa de esforço, dedicação. Tudo na vida demanda esforço. E não podemos esperar obter conhecimento espiritual sem grande esforço, querido. Você precisa se esforçar, diz Ellen White. Precisa de esforço, cavando o Evangelho na palavra de Deus. Muitos têm um Jesus Frankenstein. Sim, eles juntam partes de Jesus. Não sei se você se lembra de Jesus, do Frankenstein. Eram partes de corpos de outras pessoas que se juntavam e se tornavam um monstro. Muitos têm um Jesus como um monstro, porque juntou Jesus dali e daqui, e precisam conhecer Jesus como ele é, cavar. Às vezes pegou uma mensagem de um pastor, uma mensagem do YouTube, uma mensagem da Novo Tempo, mas não estudam, não se aprofundam na palavra de Deus, não conhecem verdadeiramente Jesus, conhecem o Jesus de outros. Então você precisa estudar, precisa cavar a palavra de Deus. O que desejam achar os tesouros da verdade, eles precisam buscar esta verdade. Como um mineiro, diz Ellen White, como faz um mineiro em busca do tesouro oculto na terra. Ele cava, ele se esforça, ele passa dias ali para chegar até o tesouro. Ah, queridos, o meu apelo para mim e para você, a nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras. E se você não estuda, se você não se aprofunda, a sua salvação
cada vez mais vai ficar distante. Deus quer que possuamos a verdade. Examine a preciosa Bíblia com o coração faminto. E aí eu queria terminar com essa citação que está no livro, lá na página 15. Olha o que diz assim: o mundo celestial abriria seus mistérios de graça e glória à pesquisa. Os seres humanos seriam totalmente diferentes do que agora são, porque explorando as minas da verdade, seriam enobrecidos. O mistério da salvação, a encarnação de Cristo e seu sacrifício expiatório não seriam noções vagas em nossas mentes, como são agora. Seriam mais bem compreendidos e infinitamente mais apreciados. Ela diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Isso é a verdadeira educação, que nos comunica poder, o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo a quem Ele confiou, transforma a pessoa na semelhança de Deus. Precisamos ser transformados à semelhança de Jesus Cristo. Para isso, precisamos cavar, precisamos estudar, precisamos ter o tesouro escondido. E na página 16 termina assim: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto e se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Está lá em Provérbios 2, capítulo 2, de 3 a 5. Você precisa cada vez mais buscar, cavar a palavra de Deus, buscando a sabedoria que só a palavra de Deus nos dá. Tem um texto que diz assim: mastigue a Bíblia, a palavra de Deus, até que as pessoas cheirem no seu hálito, no seu bafo, Jesus Cristo. Forte isso, né? Que você possa estudar cada vez mais a palavra de Deus, para que as pessoas vejam Jesus na tua vida. Esse livro, ele tem no finalzinho, ele tem um estudo adicional. No estudo adicional tem algumas perguntas que você pode fazer ali em família. Vá ali no finalzinho e na lição 1 tem lá: encontre o tesouro. E aí a primeira pergunta diz assim: na parábola do tesouro escondido, o que representa o campo que esconde o tesouro? E nós falamos, representa ali, o tesouro representa as escrituras sagradas e o evangelho é o tesouro. Então, responda essa lição aí e em família. Eu tenho certeza que vocês vão ser grandemente abençoados com o estudo. Essa é a primeira lição. E eu convido você a estudar não só a primeira, mas a segunda, todas as lições desse livro, trazendo histórias extraordinárias do grande mestre. Que Deus abençoe. Foi um prazer e uma honra estar com você e com sua família neste momento. Vocês aceitam o desafio de cada vez mais mastigar a palavra de Deus, de cavar esse tesouro precioso, de buscar na palavra de Deus esse tesouro do Evangelho, buscando a salvação e conhecendo a Jesus cada vez mais? Se você aceita esse desafio, se você aceita esse apelo, eu convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus neste momento. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, aprendemos nesta primeira lição que precisamos buscar esse tesouro que está escondido na Tua Palavra, o tesouro do Evangelho, que nos traz vida, nos traz transformação, nos traz salvação, ó Pai. Então nos ajude, nos dê força, ânimo, coragem, para cada dia, como família, como indivíduos, nós estarmos estudando, cavando e buscando esse tesouro tão precioso que é a salvação em Cristo Jesus. Então abençoe cada família reunida, derrama uma bênção muito especial sobre cada um deles e te pedimos, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos cada vez mais conhecer a Tua vontade. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus. Rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Estamos juntos.